Boa tarde, eu me chamo Gustavo Martins e vou falar sobre a relação estrutura-atividade do antibacteriano ciprofloxacino. O ciprofloxacino teve como origem o arcabouço do ácido nalidíxico. Esse ácido foi descoberto entre a década de 50 e 60 como subproduto de uma roda de síntese que buscava desenvolver novos medicamentos para tratar a malária. Já nos primeiros anos, os primeiros estudos demonstraram que o ácido nalidíxico ele era ativo contra bactérias gram-negativas e foi amplamente utilizado para tratar infecções no trato urinário. No entanto, os resultados também mostraram que esse ácido ele não tinha propriedades farmacocinéticas suficientes, ou seja, eram necessárias constantes administrações para que fosse mantida uma concentração plasmática suficiente para que ele tivesse atividade farmacológica. Além disso, o ácido nalidíxico ele apresentava algumas características tóxicas, o que limitava o seu uso. Diante disso, foram feitas propostas de modificações na sua estrutura de modo a melhorar suas propriedades farmacocinéticas e reduzir seus efeitos tóxicos. As principais modificações feitas foram nas posições N1, onde esse grupamento etil foi substituído por outras cadeias carbônicas e até outros grupamentos. Em seguida, foram propostas modificações nesse grupamento ácido e nesse grupamento ceto. No entanto, observaram que a simples modificação desses grupos causava perda da atividade da molécula, de modo que, posteriormente, foi elucidado que o mecanismo de ação do ácido nalidíxico era baseado nesse grupamento, como nós veremos mais à frente. Foram propostas algumas modificações em C5, no entanto, nas primeiras gerações das quinolonas, essas modificações não foram benéficas, somente a partir da terceira geração. Então, na segunda geração, que é onde o ciprofloxacino se encaixa, as modificações foram feitas em C6, C7. Esse grupamento, esse nitrogênio, na verdade, foi substituído por um carbono, dando origem à classe das quinolonas, e também esse carbono foi feito substituições nele, de modo a aumentar a sua atividade farmacológica. Então, vamos observar a estrutura do ciprofloxacino. A primeira modificação foi a inserção do grupamento cicloisopropil em N1. Os primeiros estudos de estrutura-atividade tentavam achar um equilíbrio entre o aumento do impedimento estérico, além de propriedades eletrônicas. E com isso foram feitas várias moléculas com diferentes grupamentos. No entanto, esse grupamento cicloisopropil foi o que apresentou características mais satisfatórias. Em seguida, foi feita a inserção de um átomo de flúor na posição C6. E essa inserção desse átomo de flúor aumentou muito a potência do ciprofloxacino, reduzindo o seu MIC para mais de 20 vezes. Então, esse átomo de flúor cunhou a classe desses medicamentos, que são as fluoroquinolonas, e foi conservado nas próximas gerações, devido a esse grande aumento que causou na atividade desses compostos. A terceira modificação foi a inserção do grupamento piperazinil desse grupo, que aumentou de forma significativa, melhorou de forma significativa as propriedades farmacocinéticas do ciprofloxacino. E, por último, foi feita uma alquilação em C8. Esses grupamentos, essas modificações, essas inserções de cadeias carbônicas, elas melhoraram de forma significativa a propriedade farmacocinética do ciprofloxacino, de modo que a simples inserção desse grupamento alquila aumentou o tempo de meia-vida de eliminação e aumentou a penetração do ciprofloxacino, tanto aumentando a sua lipofilicidade, também aumentando a sua penetração no seu alvo terapêutico, na verdade, aumentando a sua penetração pela membrana celular das bactérias. Da mesma forma que esse grupo piperazina também melhorou as propriedades farmacocinéticas, aumentou o volume de distribuição do ciprofloxacino, além de aumentar a sua lipofilicidade, tornando o ciprofloxacino mais permeável à parede celular das bactérias. Enquanto isso, o átomo de flúor ele aumentou a interação do ciprofloxacino com o seu alvo terapêutico, que no caso, os estudos já elucidaram que ele vai interagir com o complexo da DNA topoisomerase e da DNA girase, que à medida que vai ocorrer a replicação da bactéria e a replicação do material genético, esse complexo DNA topoisomerase e DNA girase se liga. E o ciprofloxacino ele vai se ligar a esse complexo formado, impedir com que a replicação ocorra, de modo a induzir um estresse celular, levando a bactéria à lise. O ciprofloxacino ele tem uma ação dual. Em baixas concentrações, ele é bacteriostático. Já em concentrações um pouco maiores, ele já é bactericida. O mecanismo de ação
consiste em um efeito quelato que ocorre entre o grupamento ácido e o grupamento ceto, que vai se coordenar com íon de magnésio, de forma que vai formar uma ponte entre um grupamento serina e o grupamento ácido glutamato ou ácido aspartico da topoisomerase 4 da bactéria. E isso impede com que ocorra a interação eficiente com a molécula de DNA, de modo que interrompe todo o processo de replicação. E o que é importante destacar é que a seletividade do ciprofloxacino se dá devido a essa interação, porque na topoisomerase de humanos nós não temos esses grupamentos sendo necessários para a atividade do complexo enzimático, o que torna o ciprofloxacino seletivo somente para a enzima das bactérias. E como eu falei anteriormente, o ciprofloxacino, essa classe de moléculas, ela é muito suscetível às modificações em C5 e C6, porque ao inserir grupamentos muito volumosos nessa posição, reduzia a interação das moléculas com o alvo terapêutico, de modo a torná-los esses derivados menos potentes. Dando continuidade, em relação ao metabolismo, são detectados 4 principais metabólitos de degradação do ciprofloxacino, sendo eles principalmente no anel piperazina, onde ocorre o primeiro metabólito é o desetileno, com a perda de 2 unidades de CH2, né, do anel piperazina, produtos de N-acetilação, produtos de sulfonação e produtos de oxidação, dando origem ao sulfociprofloxacino e oxociprofloxacino. É importante destacar que o sulfociprofloxacino é o principal metabólito identificado eliminado pela via fecal, enquanto o oxociprofloxacino ele é principalmente detectado eliminado pela via renal. Em relação aos efeitos adversos, o ciprofloxacino ele é uma molécula mais tolerável do que o seu precursor, que é o ácido nalidíxico, e seus principais efeitos adversos são leves, principalmente causando desconfortos gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreias, dispepsias. Em alguns casos, quando o paciente já tem alguma alteração renal e ele tem uma urina um pouco mais alcalina, pode ocorrer a cristalização do ciprofloxacino nos túbulos renais, de modo a causar efeitos nos rins. No entanto, essas reações são bem raras. Em relação aos efeitos graves, como eu mencionei, aquelas modificações que inseriram grupamentos alquil na ciprofloxacino aumentou a lipofilicidade, de modo a torná-lo mais suscetível a ultrapassar a barreira hematocefálica. Então, em alguns casos, esse estudo demonstra os efeitos adversos da ciprofloxacino em duas populações diferentes, em japoneses e em norte-americanos. Em alguns casos, os pacientes demonstraram alterações no sistema nervoso central, com neurotoxicidade e alterações hematológicas, principalmente causando eosinofilia, trombocitose e monocitose. Em alguns casos, também foram detectadas arritmias cardíacas por prolongar o tempo de despolarização dos cardiomiócitos. É isso, essas são as principais características do ciprofloxacino, apesar do tempo ser curto. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado.